Este é o vídeo de número 54 sobre o estudo bíblico. 34º sobre Jó. Quando nós estudamos Jó, nós precisamos entender que o livro de Jó é diferente de todos os livros que encontramos na Bíblia. Jó é o único personagem bíblico que não aceita o sonho como orientação de Deus e se julga superior a Deus em inteligência. E eu sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. A você que está assistindo esse vídeo, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Se ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre o capítulo 42 do livro de Jó. Para Jó, Deus não é confiável. Eu convido você para nós fazermos uma análise do livro de Jó e perceber, entender se realmente Jó falou corretamente de Deus como ele afirma. No livro de Jó não tem meio termo. Ou nós acreditamos em Jó, ou nós acreditamos em Deus. Eu vou mostrar com fatos bíblicos que Jó está errado nessa afirmação que ele faz, de que Deus castiga seus amigos por não falar corretamente sobre Deus. Pois em todo o seu livro, Jó simplesmente acusa Deus, enquanto seus amigos procuram convencer Jó, mostrar para Jó aonde estão os seus equívocos, de que deve confiar em Deus. Portanto, aqui nós podemos ver que existe uma divergência e que Jó está errado ao afirmar que Deus não é um ser paciente. Jó afirma que Deus não é confiável. E os amigos tentam mostrar para Jó que Deus é um ser de bondade, é um ser confiável, que ele apenas quer o nosso bem. Mostrarei com passagens bíblicas como Jó se referia a Deus. E então nós entenderemos, vamos buscar compreender se Jó realmente, o que ele falava, o que ele dizia sobre Deus está correto. E se os seus amigos é quem estavam errados quando defendiam Deus. Primeiro ponto, capítulo 1 do livro de Jó e versículo 1. Está escrito assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Nós precisamos entender que essa frase não foi dita por Deus, foi escrita por Jó sobre si próprio. É Jó afirmando aquilo que ele acredita ser. Não é Deus falando que Jó é. Segundo ponto, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Jó afirma que Deus lhe entregou ao poder do demônio. Aqui nós já vemos a controvérsia. No versículo 1, Jó afirma, na terra de Uz havia um homem chamado Jó, perfeito. Em seguida, no versículo 6 ao 12, ele já está mostrando Deus como um ser não confiável, porque Deus liberou o demônio contra Jó, um ser perfeito. E isso nós não podemos jamais aceitar, acreditar que Deus faz isso. Como é que nós serviríamos, creríamos, acreditaríamos em Deus, se Deus era capaz de fazer tamanha barbaridade? Terceiro ponto, capítulo 2, versículo 10. Jó afirma: em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Aqui é uma afirmação que muda todo um contexto do livro de Jó. Se nós acreditarmos que tudo que Jó falou após essa afirmação é correto, então nós não podemos de hipótese nenhuma acreditar em Deus, confiar em Deus. Mas nós vamos ver já em seguida, no item 4, que é no capítulo 3, versículo 1 e 8, que essa afirmação que Jó fez, de que ele não pecou por palavras, não é verdadeira. Prestamos atenção no que diz no capítulo 3, versículo 1. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Preste atenção no que Jó fez. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
E aqui na Bíblia, no capítulo 3, nós veremos que ele amaldiçoou o útero que lhe gerou, o momento em que ele foi concebido. Ele amaldiçoou a vida, o maior dom que Deus lhe deu. E, pior, no versículo 8, Jó invoca amaldiçoadores profissionais para lhe ajudar a amaldiçoar o dia em que ele foi concebido. Amaldiçoar a vida, a sua vida. Então Jó simplesmente não só amaldiçoou, mas convocou amaldiçoadores profissionais para lhe dar apoio nessa insanidade, que é Jó pensar que amaldiçoar a Deus, amaldiçoar o seu nascimento, a vida que Deus lhe deu, não é pecado. Se nós acreditarmos que amaldiçoar a Deus, amaldiçoar a vida, a mãe que lhe gerou, não é pecado, então nós temos que dizer que Jó realmente tem razão. Mas se nós entendermos, no momento em que surge uma dificuldade, nós não devemos amaldiçoar a vida. Nós devemos acreditar que Deus não tem culpa do que está acontecendo, então nós não acreditaremos em Jó. Nós veremos que Jó está equivocado. Quinto ponto é sobre o capítulo 7, versículo 12 a 20, em que Jó classifica o sonho como uma tortura. Palavras de Jó: prefiro a morte do que essa tortura. Ele não está falando da sua doença. Ele está falando do pesadelo, daquele sonho forte, quando Deus tentava chamar a atenção de Jó, mostrando para ele onde é que estavam os seus erros, seus equívocos. E Jó não aceitou. É o único personagem bíblico que não aceita o sonho como orientação de Deus. É o livro de Jó. E essa é a verdadeira mensagem que nós encontramos no livro de Jó. Uma pessoa arrogante, por ser rica, inteligente, humanamente falando, ele não aceitava orientação de Deus através do sonho. Ele classificava o sonho como uma verdadeira tortura. Sexto ponto, capítulo 9, versículo 23, em que Jó afirma que Deus tem prazer com a desgraça de um inocente. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. Esta é a afirmação de Jó sobre Deus. Como é que nós podemos aceitar essa afirmação de Jó, que Deus ri-se do desespero dos inocentes? Quem falou isso não foi os amigos de Jó. Foi o próprio Jó que falou, afirmou isso. Ele ri-se do desespero dos inocentes. E como é que Jó diz que não pecou por palavras? Se ele acusa Deus de ser insensível, ter prazer em ver um inocente sofrer. Sétimo ponto, em que Jó afirma Deus ser realmente insensível ao que está acontecendo no mundo. Jó afirma falando assim: estejam seus filhos honrados, ele o ignora. Sejam eles humilhados, não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre. Sua alma só se lamenta por ele. Jó está se referindo a Deus, em que Deus só se preocupa consigo mesmo. É só por ele que ele sofre. É isso que Jó afirma. E é nisso que eu digo: como é que nós podemos classificar Jó como um exemplo de paciência, se nós não podemos seguir o exemplo de Jó naquilo que ele diz, naquilo que ele acredita, naquilo que ele afirma? Oitavo ponto, Jó pede para Deus cuidar de si próprio e deixar Jó em paz. Está no capítulo 24, versículo 1. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso que Jó se refere é Deus. E Jó diz: por que não reserva tempo para si e me deixa em paz? É nisso que Jó diz. E depois
Jó afirma que Deus lhe abandonou ao poder do demônio. Jó pediu para Deus se afastar dele. E quando nós pedimos, Deus escuta. Se nós pedimos para Deus nos dar proteção, Deus vai nos dar proteção. Se nós pedirmos para Deus se afastar de nós, que nós somos autossuficientes, nós temos livre-arbítrio. Isso nós todos sabemos que nós temos livre-arbítrio. Então Deus vai atender nossa oração, vai atender nosso pedido. E foi o que Deus fez com Jó. Jó pediu para Deus deixar ele em paz, e Deus deixou. E quando ele ficou sem Deus, tudo o que aconteceu para Jó, daí Jó botou culpa em Deus. Nono ponto, capítulo 27, versículo 7. Jó classifica Deus como inimigo e mentiroso. Vejamos exatamente o que foi que Jó falou. Que meu inimigo seja tratado como culpado e meu adversário como um mentiroso. Como é que nós podemos agir como Jó agiu? Chamar Deus de inimigo e de mentiroso quando surgir as dificuldades para nós. Se nem a orientação recebida através do sonho nós acreditamos, nós não aceitamos. Não procuramos entender o que está acontecendo, aonde nós estamos agindo de forma errada ou equivocada. Jó simplesmente diz: meu inimigo, Deus é meu inimigo e ele deve ser considerado como um mentiroso, quando diz que Jó está errado. 10º ponto, no capítulo 31, versículo 35 e 36. Eu acredito ser um dos pontos mais graves do livro de Jó, daquilo que Jó falou contra Deus. Vejamos o que Jó falou. Se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Será que eu não o poria sobre meus ombros e não cingiria minha fronte com ele como de uma coroa? A gravidade do que Jó fala. Será que eu não cingiria minha fronte? Significa a cabeça, a testa, com ele, como de uma coroa. O que Jó quis dizer é que ele coroaria sua inteligência com a derrota sobre Deus. Isso é grave. Mostrar em fato, falando, afirmando que sua inteligência era superior a Deus. Unicamente Deus poderia julgar sobre ele, porque ele não tinha oportunidade de discutir frente a frente com Deus. 11º ponto. Resposta de Deus para Jó. Nós precisamos também entender o que foi que Deus falou para Jó, para depois nós termos o nosso julgamento, a nossa ideia formada por nós mesmos. Se realmente devemos acreditar naquilo que Jó falou ou naquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez. No capítulo 38, versículos 2, Deus fala para Jó bem assim. Quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Essa é a fala de Deus para Jó, chamando a atenção de Jó, que Jó quer ter razão quando seus discursos não têm um mínimo de inteligência. E Deus continua também no capítulo 40, versículo 9, Deus diz assim para Jó. Então eu também te louvarei, por triunfares pela força da sua mão. Por que Deus disse assim para Jó? Então eu também te louvarei, por triunfares pela força de sua mão. Desde que Deus falou para Jó que o discurso era sem inteligência, Deus fez para Jó muitos questionamentos sobre as maravilhas que Deus criou. Se Jó poderia também criar as mesmas maravilhas. E no fim Deus diz, se você criar essas maravilhas que eu criei, então eu também te louvarei, por triunfares
pela força de sua mão, pela sua inteligência, pelo seu potencial. Aqui é Deus afirmando que tudo que Jó falou não tem sentido. Jó falou apenas por falar, porque falar é fácil, cumprir é que é o difícil. Então fica para nós esse questionamento. Acreditamos em Jó, seguimos o exemplo de Jó, ou entendemos que Jó não é um exemplo a ser seguido? Jó, no final, no epílogo do seu livro, ele diz que seus amigos foram punidos por Deus. Enquanto Deus estava falando com Jó, em nenhum momento Deus disse que Jó tinha razão. O epílogo é um ser humano que escreveu a sua versão sobre um fato do que ele queria que todos entendessem do livro. Que Jó, por ser rico, uma pessoa rica, humanamente inteligente, que a inteligência de Jó era humana, não era espiritual. E Jó se tornou arrogante por deixar-se dominar por seu ego. Ele juntou sua fortuna e usava os termos: é Deus que está me dando tudo isso. Quando ele perdeu tudo que tinha, foi Deus e o demônio que se uniram contra ele. E agora, ele acusa seus amigos para se libertar, para não justificar por que Deus chamou seu discurso de sem inteligência. E mostrando, Deus deixou claro que se Jó for capaz de fazer todas as maravilhas que Deus fez, Deus também se curvará e louvará Jó por ser mais capaz do que Deus.